Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Os 3 filhos do Inca tinham corpos físicos perfeitos, em virtude das instruções que na infância receberam do mestre Saint-Germain, quando vinha diariamente da Cidade de Ouro, a fim de prepará-los para a vida de serviço ao povo. Todos tinham os mais belos cabelos dourados e olhos de um azul violeta. A altura dos 2 filhos era cerca de 1,90 m e da filha 1,70 m. Possuíam uma grande e natural dignidade no porte, deixando transparecer o domínio interno que haviam adquirido sob a direção do mestre. Quando o primogênito subiu ao trono, contava 68 anos de idade. Parecia, no entanto, não ter mais de 25. Mesmo na época em que deixaram a terra, nenhum parecia ter mais que essa idade. O novo rei governou durante 47 anos, chegando a viver até a idade de 115. A princesa alcançou a idade de 113 e o filho mais moço a de 111. O povo inca desse período tinha os olhos e cabelos escuros, sendo a cor da pele igual à do índio norte-americano. Os que se encarnaram, constituindo a massa popular, não eram almas adiantadas, como no caso de algumas das primeiras civilizações, tais como as do Egito, da Atlântida e do deserto do Saara. Por essa razão, a grande hoste dos mestres ascensionados, que auxilia espalhando a luz na humanidade, colocou o governante Inca, seus filhos e os restantes 14 da Cidade de Ouro na direção do governo e do povo, para estabelecer o padrão que deveria servir de modelo às atividades posteriores. Idealizaram uma forma de governo e um plano de desenvolvimento tal que, se tivessem sido executados, teriam tornado toda a civilização capaz de atingir grande altura quanto à realização externa e, ao mesmo tempo, de receber extraordinária iluminação interna. À medida que se aproximava o tempo da escolha de um governante dentre os próprios incas para suceder ao rei e seus auxiliares, grande cuidado foi exercido para que a escolha recaísse naqueles cujo crescimento interno fosse mais avançado. 14 foram encontrados para substituir os da Cidade de Ouro. O ser maravilhoso tornara-se diariamente visível ao rei pelo espaço de 47 anos, aconselhando e dando assistência através de sua radiação, de modo que a sabedoria e a força constituíssem o poder diretivo do povo. Os sucessores do rei e dos 14 da Cidade de Ouro foram chamados à presença do muito amado e sábio soberano, e o ser maravilhoso, que se tinha tornado invisível, fez-se visível a todos. A luz ao seu redor aumentou em fulgor, e ela assim lhes falou, abre aspas, por mais de 90 anos, os grandes mestres ascensionados de luz têm ensinado, iluminado, abençoado e feito prosperar o povo e este império. O exemplo está diante de vós. Se o seguirdes, tudo continuará a prosperar, derramando-se bênçãos sobre vossa terra. Se, porém, não conservardes, acima de tudo, o amor pelo Supremo Deus interno em vossos corações, e se não o reconhecerdes sempre como governante do império e de seus habitantes, sobrevirá a decadência, e a gloriosa perfeição, desfrutada por mais de um século, será esquecida. Eu vos confio ao cuidado da grande e suprema presença em todos, que ela sempre vos proteja, dirija e ilumine. Fecha aspas.
Nesse momento, uma prova visível da existência do próprio Deus interno em cada ser humano foi revelada aos que deviam guiar o destino do Império durante os anos subsequentes. Essa mesma prova será dada novamente ao atual povo da América. Então, na presença do novo governante e de seus acompanhantes, o rei e os 14 da Cidade de Ouro saíram de seus corpos físicos e tornaram visível o Deus interior de cada um a todos os convocados. Em poucos momentos, os corpos físicos desapareceram, dissolvendo-se no ambiente. Assim, explicou Saint-Germain, tivestes a revelação do registro de uma outra vida, das bênçãos e êxito resultantes da afetuosa aceitação da suprema presença do Uno Deus próprio interior. Regressemos agora ao Royal Teton. Chegamos à entrada e penetramos no salão de audiências. Lá, nas paredes, estavam os retratos gravados sobre ouro, transferidos do antigo templo de Mithra. Passamos à sala de arquivos e vimos os registros transportados pelos seres lindos e resplandecentes. Outras coisas que não tenho permissão de revelar tinham sido também conduzidas. Ao término dessas experiências, compreendi, no mínimo parcialmente, alguma coisa do que deva ser o verdadeiro amor, porque a ninguém é possível exprimir com fidelidade o intenso sentimento de amor e gratidão que nos inspiram os mestres ascensionados, depois de termos sido admitidos a realizar as experiências pelas quais passei desde o meu primeiro encontro com Saint-Germain. Isso não poderá jamais ser traduzido em palavras. Depois de um tal contato, só permanece um irresistível desejo na vida, ser o que eles são. É então que compreendemos o que quis dizer o Mestre Jesus quando falou na casa do Pai como sendo realmente a morada da bem-aventurança. Uma vez que se tenha verdadeiramente experimentado, mesmo por uma fração de segundo, a estática bem-aventurança irradiante de um ser ascensionado, nada existe na humana experiência que não suporte ou sacrifique a fim de alcançar esta altura na realização, trabalhando para expressar também tal domínio e amor. Entende-se verdadeiramente que essa perfeição é para todos os filhos de Deus e é tão real como pode ser a própria realidade. Por mais feliz que possa ser a vida do ser humano comum, é certamente uma superficial existência se comparada ao estado ascensionado desses grandes seres. As mais belas e assim chamadas perfeitas criações dos seres humanos, com todo o seu blasonado poder e aperfeiçoamento, são grosseiras e incipientes, se comparadas com a liberdade, a beleza, a glória e a perfeição que constituem a experiência diária e contínua de quem quer que tenha feito a ascensão do corpo, como o fez o Mestre Jesus, o Cristo. Fui invadido por indizível sentimento de gratidão e amor para com Saint-Germain quando chegou o momento de voltar ao meu corpo. Ele percebeu o que eu senti e correspondeu por esta declaração. Abre aspas. Meu filho, não poderias receber o que não fosse merecido. Mereceis isso e muito mais, o que se tornará evidente com o correr do tempo. Lembrai-vos, entretanto, que o que parece misterioso só o é porque não pode ser interpretado. Quando compreendidas, todas as ocorrências estranhas serão consideradas naturais e de acordo com a lei. A seguinte verdade ficar-vos-á para sempre gravada na memória. Ei-la! Todo o Filho de Deus que reconhecer e aceitar a presença do poderoso Deus Uno ancorada dentro de seu coração e de seu cérebro e sentir essa verdade profundamente, muitas vezes por dia, assimilando e compreendendo que Deus lhe enche a mente e o corpo de tanta luz que não há lugar para mais nada, esse poderá ser livre. A una presença toda-poderosa é a potente atividade harmoniosa da vida e dos afazeres de cada um, e se sua atenção se fixar fortemente e com determinação nesta verdade eterna, nenhuma realização será bastante grandiosa que não lhe seja possível alcançar.
Só há uma fonte e princípio de vida a que devemos dedicar nossa inteira atenção. É o divino eu interno de cada indivíduo, ao grande e harmonioso eu interno. O eu pessoal deve sempre prestar reconhecimento consciente e manter-se com ele em constante comunhão interior, seja qual for a atividade externa da mente. Esse grande eu interno é a energia vida, fluindo sem cessar através de cada corpo humano, mediante a qual todos podem se mover no mundo da forma. É a sabedoria fluindo através da mente, a vontade dirigindo todas as atividades construtivas, a coragem e a força sustentando a todos, o sentimento do amor divino com o qual toda força pode ser qualificada quando flui através do indivíduo, o único poder que pode sempre realizar todas as coisas boas e construtivas. É o todo vitorioso domínio consciente sobre todas as condições da atividade humana, quando liberado através do eu pessoal, sem resistência ou interrupção. Esse poderoso Deus interno em cada ser é o dirigente supremo de toda a criação e a única, segura, permanente e eterna fonte de auxílio na existência. Só por meio de seu amor, sabedoria e poder pode alguém elevar-se dentro da mestria ascensionada, porque a constante, consciente comunhão com ele significa liberdade e domínio sobre toda a criação humana. Quando digo criação humana, refiro-me a tudo o que é discordante e inferior à perfeição. Fecha aspas. Acercamo-nos de meu corpo e logo que nele entrei, Saint-Germain tomou-me as mãos e verteu uma corrente de sua divina energia através de mim para sustentar-me e fortalecer-me. Senti-me instantaneamente revigorado na mente e no corpo. Sentei-me, fixei minha atenção com profunda intensidade em minha própria presença de Deus e ofereci uma oração de gratidão pelas extraordinárias bênçãos que tive o privilégio de receber. O mestre inclinou-se com toda a graça que lhe é peculiar e desapareceu. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.